Vamos começar relembrando um pouco dos conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que nos é apresentado é o conjunto dos números naturais, que são os números inteiros positivos. São eles 1, 2, 3, 4 e assim por diante, crescendo infinitamente. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ou seja, os números inteiros são todos os números naturais, mais o zero e os números negativos. Uma característica a ser observada é que à direita, a partir do zero, nós temos todos os números crescendo infinitamente positivamente. E à esquerda, a partir do zero, nós temos todos os números decrescendo infinitamente. De menos 1 a menos infinito e à direita, de mais 1 a mais infinito. O conjunto dos números inteiros, por sua vez, está contido no conjunto dos números racionais, que pode ser descrito como o conjunto de todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, o número 2 pode ser escrito também como 6 sobre 3. O número menos 3 pode ser escrito como menos 12 sobre 4. Mas o mais característico desse conjunto é que a partir dele nós já conseguimos representar boa parte dos números que estão entre dois números inteiros. E por que não conseguimos representar exatamente todos esses números? Porque ainda temos um conjunto numérico, o conjunto dos números irracionais, o cara que veio para causar problema. Esse conjunto é muito bem representado pelas dízimas não periódicas. Outro exemplo de números irracionais são as raízes não exatas, como a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5. E um último exemplo sobre os números irracionais é o nosso famoso π. O conjunto dos números racionais, em união com o conjunto dos números irracionais, está contido no conjunto dos números reais. E é com esse conjunto que iremos trabalhar ao longo dos vídeos. Agora, vamos falar sobre algumas operações básicas que utilizamos tanto, dando uma atenção para os sinais das operações. Somar e subtrair equivale a unir os números, sendo considerado tanto o valor absoluto de cada número quanto seu sinal. O sinal de cada número indica como nós andaremos na reta numérica. Quando somamos, andaremos exatamente no sentido do sinal. Quando subtraímos, nós andamos para o lado oposto do sentido do sinal. Vamos ver uns exemplos. 3 mais 2. Isso equivale a estar no segmento com distância 3 do zero e andar 2 unidades para a direita, já que o número somado é positivo. 3 menos mais 2 é equivalente a estar no segmento com distância 3 e andar 2 unidades para a esquerda, já que quando subtraímos, andamos para o lado oposto do sinal do número, e o número a ser subtraído é positivo. 3 mais menos 2 é equivalente a estar no segmento 3 e andar 2 unidades para a esquerda, já que o número é negativo. Podemos observar que 3 mais menos 2 e 3 menos mais 2, no fim das contas, têm exatamente o mesmo comportamento. Menos 3 mais menos 2 é equivalente a estar no segmento menos 3 e andar 2 unidades para a esquerda, já que a soma faz com que continuemos no sentido do sinal do número somado. E menos 3 menos menos 2 é equivalente a estar no segmento menos 3 e andar 2 unidades para a direita, já que a subtração nos faz caminhar no sentido oposto do sinal do número subtraído. Podemos entender a multiplicação como uma ampliação desse segmento, e quando multiplicamos por um número negativo, além de ampliar, nós mudamos o sentido do segmento. Vamos ver uns exemplos. 2 vezes 3. Nós ampliamos o segmento 3 para o dobro do tamanho, encontrando o segmento 6. Menos 4 vezes 1,5. Nós ampliamos o segmento 1,5 em 4 vezes e invertemos a direção dele, encontrando o segmento menos 6. 1,5 vezes menos 4. Ampliamos o segmento menos 4 em 1 vez e meia, encontrando o segmento menos 6. Menos 2 vezes menos 3. Ampliamos o segmento menos 3 2 vezes e invertemos o sentido dele, encontrando o segmento mais 6. 0,5 vezes 6. Ampliamos o segmento em
meia vezes, encontrando o segmento 3. Logo, podemos observar que positivo vezes positivo vai gerar um número positivo. Negativo vezes negativo vai gerar um número positivo também. Positivo vezes negativo vai gerar um número negativo. E negativo vezes positivo também vai gerar um número negativo. No caso da divisão, nós temos o oposto da multiplicação. Ao invés de ampliarmos o segmento, vamos reduzir o seu tamanho. Com isso, a regra dos sinais permanece a mesma tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Por falar em divisão, vamos relembrar operações com frações. Começando pela multiplicação, que é a mais simples, multiplicar uma fração é o mesmo que multiplicar os dois termos dela. Por exemplo, 2/3 vezes 4/5. Você multiplica o numerador com o numerador, ou seja, 2 vezes 4, e multiplica o denominador com o denominador, ou seja, o 3 vezes o 5. E assim obtemos a fração 8/15. Dividir uma fração é um processo semelhante à multiplicação, porém invertendo a fração. Por exemplo, 2/3 dividido por 4/5 é a mesma coisa que 2/3 vezes 5/4. Ou seja, nós repetimos a fração do numerador e multiplicamos pelo inverso da fração do denominador. Assim, a operação que temos que fazer em seguida é a de multiplicação. Ou seja, temos que multiplicar o 2 com 5, numerador com numerador, e 3 com 4. Assim, chegando na fração 10/12, que pode ser simplificada por 5/6. Ao dividir uma fração por um número inteiro, nós transformamos primeiro esse número em uma fração de denominador 1. Por exemplo, 3/4 dividido por 2. Nós transformamos o 2 em 2/1 e multiplicamos 3/4 por 1/2. Assim, chegando na fração 3/8. Agora que vem a complicação. Para conseguirmos somar ou subtrair uma fração, necessitamos que as frações tenham o mesmo denominador, ou seja, temos que transformar as frações de modo que ambas tenham o mesmo denominador, para assim então prosseguirmos com a operação. Por exemplo, 3/4 mais 2/4. Aqui vemos que o denominador é o mesmo nas duas frações. Logo a gente repete o denominador e soma os elementos de cima. 3 mais 2, 5. 5/4 é a resposta. Como o denominador já era igual, o processo é bem simples. Agora vamos ver esse exemplo. 7/6 mais 5/9. Para transformar as duas frações, deixando elas com o mesmo denominador, nós multiplicamos cada fração pelo denominador da outra. Pois ao multiplicarmos os dois termos da fração, nós não alteramos o resultado da divisão. Assim nós temos 7 vezes 9 sobre 6 vezes 9, obtendo 63/54. E teremos 5 vezes 6 sobre 9 vezes 6, e obtemos 30/54. Agora sim, nós repetimos o denominador e somamos o numerador, e assim teremos 93/54, que ainda podemos simplificar dividindo em cima e embaixo por 3, obtendo 31/18. Outra forma de resolver essa conta seria calcular o MMC dos denominadores e em seguida multiplicar as frações de modo que o denominador das duas fique igual. Por exemplo, temos aqui o 6 e o 9. O mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 9 é o 18. Para obtermos 18 com o denominador 6, nós temos que multiplicar por 3. Ou seja, multiplicamos embaixo por 3 e em cima por 3. Assim obtemos a fração 21/18. Para chegarmos ao 18 a partir do 9, nós temos que multiplicar por 2. Assim, nós multiplicamos embaixo e em cima por 2. Ou seja, 9 vezes 2, que dá 18, e 5 vezes 2, que dá 10. Chegando na fração 10/18. Agora que as duas frações estão com o mesmo denominador, nós somamos o numerador. 21 mais 10 vai dar 31, e o 18 a gente repete.
E essa foi nossa primeira aula da tutoria. Ao longo das semanas, postaremos mais conteúdo que ficou faltando nesse vídeo.